as pessoas às 2 horas da tarde, Senhor. Ó Jesus, para que elas possam entrar, na live, Senhor. Quebra agora os limites, meu Pai. Quebra agora, meu Pai, tudo que impede esse povo, meu Deus. Senhor, coloca, meu Deus, na frente delas essa live. Coloca na frente delas, no celular delas, para o lembrete, Senhor. Deus amado. Para chamar eles, meu Pai. Ó Deus, que todos não corram, ninguém corra do chamado, Senhor. Fortalece, Senhor, eles por dentro. Fortalece eles, ó Pai, com as mãos trêmulas, os joelhos trementes, Senhor. Pega eles, ó Pai, nesse momento onde eles estiverem. Consagra, Deus, esse momento. Consagra, Senhor, todos aqueles que entrarem nessa live sejam consagrados, ó Deus, em nome de Jesus. Sejam oferecidos a Ti, separados completamente, Senhor, para servir a Tua presença, para servir ao Espírito de Deus, com zelo, com amor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra se levante por cada um, Senhor. Que a Tua palavra venha ser totalmente a condutora desse povo, Senhor, em nome de Jesus. Conduzir cada um no caminho. Conduzir cada um, Senhor, na presença e na unção do Espírito Santo. Conduza, Senhor, neste momento essa live. Conduza, Senhor, nesse momento a vida dessa pessoa que entrou e ainda vai entrar, Senhor. Daqui a pouco vamos começar às 2 horas, Senhor Deus. Vou estar apresentando a palavra de Deus. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha guardar a vida das pessoas, livrar elas, meu Deus, de tudo, meu Pai, que tira a atenção delas da palavra, da verdade, do caminho do Senhor. Glória a Deus. Que a Tua paz venha sobre cada um, Senhor. A Tua paz venha ser, meu Pai, totalmente, Senhor, colocada, Jesus, totalmente como um milagre, Deus, na vida dessas pessoas, porque muita gente está vivendo em guerra interior e às vezes até guerra exterior, Senhor. Só o Senhor sabe, Deus, o que essa pessoa tem passado, Deus. E eu estou orando aqui, Deus, por pessoas até que não vieram para a live ainda, Deus, mas eu creio que vão entrar, Jesus. Traz pessoas que precisam receber essa palavra de hoje, Pai. Traz pessoas que precisam receber, Senhor, palavra de libertação, Deus. Meu Deus amado. Que essa live venha a ser uma fonte jorrando dentro das pessoas, no coração das pessoas, Pai, nos pensamentos. Que seja uma fonte jorrando na vida de cada um, Senhor. Tira o cansaço mental, a fadiga, Deus, da vida das pessoas, Deus. Aleluia. Senhor, se essa pessoa está no trabalho, Deus, Senhor, que o Senhor venha colocar a Tua vontade nesse trabalho dela, Senhor. Venha trazer ela mais e mais a sentir o Teu toque espiritual, para que ela possa sentir mais a presença do Senhor e não ficar, meu Deus, com pensamentos negativos, Senhor. Esteja do lado de cada um, Senhor. Conduza, Senhor, os brasileiros, conduza pessoas de todas as regiões que entram aqui nessa live, Senhor. A mente e o coração deles seja guardado, Senhor, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que a mensagem de hoje seja uma mensagem, meu Pai, profética, Deus, que venha ao encontro, meu Deus, da necessidade espiritual. Qualquer tipo de necessidade, o Senhor vem estar apresentando, Deus, uma solução, uma direção, meu Deus, para cada um, Senhor, em nome de Jesus. Essa live depende do Senhor, Deus. Então eu peço a Ti que o Senhor se faça presente, Senhor. Se faça presente na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Coloca, Deus, neles o desejo de Te servir, Senhor. Porque tudo vem de Ti, Deus. Até a vontade de adorar vem de Ti, de glorificar, Deus. Então, Deus, vem alinhar a Tua obra na vida dessa pessoa. Continua fazendo na vida dela o que o Senhor já começou. Oh, aleluia. Eu peço que o Senhor fique presente com cada um nessa live, Deus. Ó Senhor,
Tira todo desespero, tira toda desesperança, Senhor. Tira tudo o que tem amargurado a alma, Senhor, angustiado. Tudo que tem, meu Pai, tomado o lugar desse coração, Senhor. Ó Deus, eu abro agora espaço para o Teu trabalhar, Senhor. Para o Teu trabalhar em cada vida, Deus, em nome de Jesus. Eu abro agora espaço, Deus, para que o Senhor trabalhe nessa vida, Senhor. Que essa live não seja apenas, meu Deus, um simples vídeo, uma simples transmissão, ó Pai. Mas que seja revelado o poder do Teu nome. O poder do nome que é sobre todo nome, Senhor. Que seja revelado, Senhor, essa pessoa, Deus, algo espiritual que vai alimentar ela eternamente. Vai alimentar ela por muitos e muitos anos na vida dela, Senhor. Toda a escassez venha sair, meu Deus, dessa vida dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Só esperar mais pessoas chegarem. Tá certo, Castro? Se não chegar daqui para 2 e pouco, aí a gente começa. Eu vou começar a falar algo aqui. Glória a Deus. Castro pensando. Glória a Deus. Que Deus venha guardar as almas. Venha livrar as almas. Nesse momento. Que a ação de Deus, o agir do Senhor seja real. Para essa pessoa que assiste essa live. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Estamos fazendo hoje um propósito de oração. Que é a live de libertação e avivamento. Vamos estar fazendo esse propósito de oração. Você viverá a liberdade do Espírito de adoração e da fé. Porque Deus tem a última palavra sobre a sua vida. Deus é quem tem a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida. O homem não pode definir quem nós somos ou o que vai ser feito na nossa vida. O que define o que vai ser feito é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa oração eu quero apresentar almas do Brasil para Deus, pessoas que estão precisando de uma libertação, não só no mundo físico, material, mas também no mundo espiritual, onde há também cadeias, onde há também demônios que trabalham 24 horas para as pessoas caírem, para as pessoas desistirem da vida, desistirem de viver. Então é para a glória de Deus que nós vamos estar orando, é para a glória do Senhor, é para que Deus receba essas almas, que Deus venha estar consagrando essas almas, abençoando. Glória a Deus. Vou trazer uma palavra daqui a pouco. Já passa das 2 horas da tarde. E daqui a pouco eu vou trazer uma palavra. Mas primeiramente, eu vou estar orando para que essa live e todas as lives daqui para frente possa ter uma intimidade com o Espírito Santo. Nas pessoas que vão entrar, pessoas vão estar sendo tocadas por Deus realmente. Tocadas por Deus não só no começo da live, mas do começo ao fim. O Senhor, Ele tem colocado esse propósito no meu coração para orar por avivamento, por libertação. E é isso que eu sinto que o Senhor quer fazer na vida das pessoas. O Senhor, Ele quer trazer os seus rios, Ele quer trazer o seu conhecimento, Ele quer trazer a sabedoria, o entendimento, a inteligência. O Senhor quer dar novos dons, novos talentos às pessoas. Como deu também na Bíblia, pessoas da Bíblia viveram esse toque especial do Senhor.
O avivamento, quando ele vem para transformar totalmente uma casa, um local, uma pessoa, uma cidade, um país. E é para isso que o Espírito Santo tem chamado meu coração. Porque os discípulos viveram o avivamento. Muita gente está rotulando o avivamento como se fosse apenas o reteté. Mas não é apenas isso. Avivamento também é transformação. O Espírito Santo trabalha de várias maneiras para levar a pessoa até a presença de Deus. Ele ama a gente, ele aquece, ele é nosso amigo. O que chamam de reteté por aí é avivamento pentecostal. Porque não conhecem o Espírito Santo e rotulam ele de uma forma pejorativa. Mas eu vou orar e nós vamos orar para que haja avivamento na vida de cada pessoa. Para a glória de Deus, o Senhor, ele tem me apresentado muitas visões e revelações, muitos sonhos. E eu vou orar para que o Senhor abra os olhos do Brasil, para que o Senhor abra os olhos da nossa nação, porque só haverá cura se as pessoas estiverem também dentro do propósito da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo vem quando realmente nós recebemos as águas que fluem do trono de Deus, as águas que fluem de quem é espiritual, como diz em João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus faz um chamado para cada um de nós. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que rio é esse? É aquele rio também de Ezequiel 47. Um rio que transmite vida para os povos, as nações. Um rio que transmite vida através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e da inteligência. Esses 7 Espíritos de Deus que a Bíblia fala em Isaías 11:2, eu peço agora que venha sobre o Brasil. Os 7 Espíritos de Deus vêm sobre as pessoas, capacitando elas nesse conhecimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos receber o Espírito Santo como se ele fosse a nossa própria vida, nosso próprio fôlego dentro de nós. Era assim que os discípulos viviam no Novo Testamento, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Buscando o Espírito Santo e respirando esse fôlego novo. A novidade de vida andava com eles todas as horas. Não era apenas um culto que preenchia eles. Quem preenchia eles era a presença viva do Espírito Santo. Eles não andavam em especulações vazias, em pensamentos vãos. O que preenchia eles era maior do que o que estava no mundo, como disse João numa das suas cartas, o apóstolo João. Então o que precisa preencher a nossa vida é o Espírito de Deus, puro e simples. Às vezes um culto não preenche a pessoa. Um local onde a gente vai, ou algo que a gente ingere, uma comida, não preenche. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não preenche nada. O reino de Deus é justiça, amor, paz e gozo no Espírito Santo. O que preenche realmente é a justiça, a paz, o gozo e o amor de Deus. Aleluia, Jesus. É isso que eu vejo que o Brasil precisa e que Deus quer trazer, mas precisamos também entrar em oração, entrar na entrega da pessoa, entrar na entrega do ser humano a Deus. Eu não quero um Brasil vazio do Espírito Santo. Eu não quero um Brasil que vai andar pelas ruas e não vai sentir realmente a brisa do vento tocar o seu corpo e saber que ali Deus está cuidando de nós. Saber que ali Deus está trabalhando na vida da gente. Que Deus age realmente na vida do ser humano. Quando o Espírito Santo ele vem sobre uma pessoa, ele faz várias coisas.
Ele dá o amor, ele dá os 9 dons, os 9 frutos, quando ele está agindo em plenitude. A Bíblia diz que ele é tudo em todos. Então, quando ele está agindo em plenitude, ele vem com a totalidade dos dons e do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, e os dons estão em 1 Coríntios capítulo 12. Do 12 ao 14 fala dos dons. Então essa live é de libertação e avivamento, não é apenas libertação. Porque não adianta a pessoa ser liberta e ficar sem o Espírito Santo. Ela não vai conseguir ficar de pé de novo o tempo todo. Porque o Espírito Santo, ele ajuda a pessoa na caminhada. Ele orienta. Quando precisar de restauração, ele restaura as forças. Ele dá vigor ao cansado. O que o Brasil precisa não é da política, nem da direita, nem da esquerda. O Brasil precisa conhecer o Espírito Santo. Porque se o Brasil conhecer realmente o Espírito Santo, ele vai avançar. Ele não vai olhar para a direita nem para a esquerda, ele vai avançar para frente. O avanço do Brasil não depende de política. Depende de um povo esclarecido na palavra. De um povo esclarecido no conhecimento da Bíblia Sagrada. Quem é o Espírito Santo que realmente está trabalhando em Atos dos Apóstolos? Quem é o Espírito Santo que realmente está trabalhando durante a Bíblia toda? Aqueles homens buscavam ele, aqueles homens queriam estar na presença do Espírito Santo. Eles sabiam que não era vão a busca deles, não era em vão. Então esse conhecimento precisa ser restaurado na mente de cada brasileiro, de cada pessoa. Por isso vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela vida das pessoas, porque elas precisam realmente ter amizade profunda, comunhão e intimidade com o Espírito de Deus. Espírito de Deus, neste momento nós oramos. Neste momento, Pai, estou vendo aqui que só tem um seguidor, meu Pai, na live. E eu não fico triste, meu Pai, eu só quero orar pelo Brasil neste momento, Senhor. Eu só quero declarar sobre esse Brasil, Deus, que ele não será mais vazio, ele não andará mais vazio nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Ele não andará mais em trevas. Deus poderoso, eu peço a presença dos 7 Espíritos de Deus sobre a casa dos meus irmãos. Que a presença dos 7 Espíritos de Deus comece a entrar por todos os lados e lugares. Que Deus comece a trazer de volta o que os discípulos sentiram naquela época. A vontade, o desejo de servir a Deus com zelo, com alegria. Preenchido por essa presença, preenchido totalmente pelo azeite do poder de Deus. Senhor, eu peço a Ti, Pai, não negues a nós o avivamento. Não passe de nós o Teu avivamento, Senhor. Vem sobre a nossa geração, Senhor. Como tem sido falado por muitos profetas, eu acredito, Pai. Porque a Tua palavra diz, crede nos meus profetas e prosperareis. E não maltrateis os meus profetas, nem toqueis nos meus ungidos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado. Que a palavra profética liberada não volte vazia, Senhor, mas que o Senhor cumpra ela na nossa vida agora, Senhor, nesse momento. O Brasil sinta, meu Deus, o mesmo vento que os discípulos sentiram, Senhor, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, Pai. O mesmo vento, Pai, que veio naquela época. Começa a trazer, Pai, não só sobre altares, mas sobre corações que são dispostos a servir a Ti, Senhor. Almas, pessoas que querem realmente a libertação e o avivamento, que querem realmente viver isso na vida delas, ó Pai. Que tem uma aliança com Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, coloca essa pessoa agora mergulhada, Senhor, nessa palavra, mergulhada agora, Pai. Dentro, meu Deus, do coração e da alma do Espírito Santo, da vontade, do desejo dele de encher a terra, de encher todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu desejo se cumpra na nossa vida, Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho falado que o Teu maior interesse, Senhor, é um homem, uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo.
Ó Deus, o teu maior interesse é para que a pessoa, o Brasil inteiro, sinta a presença de Deus na vida. Não venha andar mais vazio nas ruas, Senhor, pensando, meu Pai, no dia de amanhã. Que o Senhor estabeleça sobre o Brasil, meu Deus, a aliança que o Senhor fez na cruz com cada pessoa, Senhor. A aliança que o Senhor fez com cada um, com a humanidade, Senhor, venha a ser colocada em cada coração, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Põe agora a tua mão sobre a vida, Pai, de governantes, de políticos, de pessoas, Pai. Esse ano é ano de política. Eu sei que a igreja não precisa se preocupar, mas nós, como cidadãos dessa terra, queremos, meu Pai, que seja restaurada toda a nação, Pai. Restaura, Pai, cada local, cada vida, cada pessoa, Deus, em nome de Jesus. Vem banir a corrupção do nosso país. Vem banir, Pai, o sistema maligno, Senhor, que nós sabemos que é o mundo, Senhor, pela Bíblia, Deus. Ó, Senhor Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, lava-nos com água pura. Lava-nos completamente com a Tua água pura, Senhor. Ó, Espírito Santo, eu peço a Ti que desça sobre nós. Desça sobre nós, Deus. E preencha todos os espaços vazios. Preencha tudo aquilo que estava vazio, Deus, agora. Começa, Deus, a ser revestido, tocado, impelido e direcionado pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Dá vigor ao cansado, ó Deus. Batiza o povo, toca, faz a tua obra completa, Deus. Porque o Senhor apenas não batiza, o Senhor faz várias coisas, Pai. Tem gente que só pensa nisso, nas línguas estranhas, e a pessoa manifestar o Espírito Santo, mas não lembra de que Ele é o nosso ajudador, aquele que vai estar do nosso lado, aquele que vai nos amar realmente, vai ser nosso amigo, que vai trabalhar de forma poderosa, vai nos aquecer quando estivermos frios, vai nos manter de pé quando estivermos caindo. É Ele que vai trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento a Ti o Brasil, Deus. Eu apresento a Ti os líderes do Brasil. Vidas precisam, meu Pai, reconhecer a presença de Deus. E também, meu Pai, sentir, meu Deus, o que Isaías 11:2 tem falado, meu Deus. Quando diz que Jesus iria carregar os 7 Espíritos de Deus, ele estava falando desse Espírito que foi liberado sobre os discípulos e que hoje está operando na vida de cada um. Deus amado e querido, opera maravilhosamente, Senhor, nesse coração que está agora ouvindo esse vídeo. E aqueles que não vieram também, o Brasil todo é cheio do Espírito Santo, Pai. Não porque eu estou falando, mas porque eu estou vendo, meu Pai, que essa é a Tua vontade. Eu vejo, meu Deus, que essa é a Tua vontade para 2026, meu Pai. Pessoas comecem a ser impelidas e consagradas diante do Senhor, meu Pai. Que pessoas comecem a levantar os altares quebrados, Deus, da sua casa, da sua família, Senhor. E comecem a ver realmente, vislumbrar, ter o horizonte aberto, Senhor, para ir ao encontro da Tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra que eu vou trazer neste momento com essa oração poderosa está escrita em Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 37. Vou abrir aqui a Bíblia. Vamos ler o livro de Marcos capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Fala da cura de um surdo e gago. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A cura de um surdo e gago diz assim: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém,
Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, e faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Glória a Deus. Quando Jesus andava nessa terra, ele veio de encontro à necessidade de muitas pessoas, e foram necessidades que eram impossíveis para o homem realizar. É disso que eu quero falar, que não é que do jeito que o Brasil está hoje em dia, é quase impossível para nós que o avivamento venha, a libertação das pessoas venham. Como eu orei agora, falei que as pessoas não eram para andar, não precisavam andar vazias pelas ruas, mas conhecendo a Deus, elas iriam saber que Deus cuida delas. Então, quando Jesus veio, ele veio mostrar isso, que Deus cuida daquele que vem a ele. Toda pessoa que vinha a Jesus, ele não lançava fora, ele sempre cuidava da pessoa. E é aí que eu paro agora para dizer: quando Deus ele quer cuidar de alguém, ele chama a pessoa. Como a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque o nosso chamado depende da nossa aliança com Deus. Se a nossa aliança com Deus está quebrada, temos que restaurar. Se estamos em dívida para com Deus, temos que trazer de volta a santidade diante do Senhor. Então, o que foi que Jesus fez com esse surdo e gago? Eu até escrevi aqui algo. Saindo do embaraço espiritual, declarando o Efatá. Nesse dia o leão está rugindo e dizendo que todo embaraço está sendo cortado pela palavra da boca de Deus. Jesus falava diretamente do Pai com as pessoas, diretamente de Deus. Era o Pai que falava através de Jesus, e o Espírito Santo confirmava com milagres. Quando ele ia fazer algum milagre, ele dizia: Pai, graças te dou. E pedia a Deus que agisse naquela hora, e o Espírito Santo trabalhava. Ou seja, a Trindade estava mais uma vez trabalhando sobre a humanidade. Às vezes a gente quer separar a Trindade, mas a Trindade é um só. Ela trabalha, os três trabalham em uma só unidade. Em uma só unidade. Então, quando Jesus ele curou esse homem, ele disse Efatá, que quer dizer abra-se. É daí que nós temos que tirar nossa dependência de Deus, da boca de Deus, da palavra que vem da boca de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa dependência em Deus é real. Nós precisamos da palavra que vem, que procede da boca de Deus. E para termos essa palavra, como eu falei, precisamos vir e obedecer o chamado, restaurar as alianças. Porque muita gente pensa que para a pessoa receber algo de Deus é só crer. Quando a Bíblia fala do crer e será salvo, ela fala sobre algo, o critério de salvação para Deus. Mas e você aqui na terra, para viver nessa terra, você precisa ser forte e corajoso. Como é que você vai viver nessa terra forte e corajoso se as pessoas não estão com o Espírito Santo, não estão se santificando, não estão trabalhando, não estão fazendo a obra? Então é isso que está sendo falado nessa tarde, que nós dependemos do Senhor Jesus para que Ele libere uma palavra sobre a nossa vida, para que Ele nos livre dos embaraços espirituais que estão prendendo a nossa alma, a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem através da nossa dependência, da necessidade. A necessidade do Brasil é muito grande hoje em dia. É claro que muitos lançam cortina de fumaça, querem dizer que o Brasil está bem, que o Brasil está prosperando. Tem até político dizendo isso aqui no Ceará.
Mas na verdade o Brasil depende de Deus mais hoje, muito mais hoje do que antigamente, porque antigamente não existia toda a distração que hoje existe. Antigamente, entre aspas, era mais fácil buscar a Deus, porque só existia a Torá, só existia coisas que nos aproximavam de Deus. Mas hoje em dia tem muita coisa para afastar a pessoa de Deus, da presença do Senhor. Então, quando a Bíblia diz para Jesus ser o nosso alvo, ele está falando para a gente se livrar dos embaraços, da distração que querem manter a pessoa longe da presença de Deus. A cruz nos aproximou do Senhor. Mas e aí? Você está vivo. Você está nessa terra. Mas você precisa lutar todos os dias para manter-se de pé na presença do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E quando Jesus diz efatá, os ouvidos do homem se abrem e o empecilho da língua é solto. Essa é a dependência hoje do Brasil. O povo não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo. O povo não está ouvindo mais. Ou seja, existem doenças a nível espiritual no Brasil. Enfermidades, armas terríveis que o inimigo tem usado para querer impedir o avanço desse povo na presença do Senhor. Mas a palavra da boca de Deus é a palavra final. O inimigo ele pode fazer muitas coisas, mas Deus desce com a sua palavra e mostra realmente quem é que manda no Brasil e no mundo inteiro. É isso que eu estou crendo nesse ano, e eu preciso que você creia também juntamente comigo nessa live. Que nós precisamos disso. Limpar todos os embaraços da nossa frente. Porque há um trabalhar muito grande espiritual sobre a nossa nação. Há uma guerra muito grande, não só de pessoas, mas existe uma guerra espiritual mesmo. Por isso que eu falo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta todas as coisas, ou seja, tudo que acontece ele está vendo. Mas ele não vai chegar aqui de forma corpórea. Ele não vai chegar aqui com a mão dele, com o pé dele. Ele vai usar você, ele vai usar eu, ele vai usar as pessoas para levar essa presença para cada lugar. Ele vai levar as pessoas para levar essa presença para muitos lares e famílias que estão necessitando, como eu estou falando, estão dependendo da boca de Deus, da palavra que vem da boca de Deus. Essa é a necessidade do Brasil, uma palavra que procede da boca de Deus. Então vamos orar agora, para que todos se encontrem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nessa oração, nós vamos pedir para que Deus venha nos usar nessa terra. Porque se Deus levantar um homem que seja capacitado por Ele, se Deus levantar uma pessoa que seja capacitada realmente por Ele, o rumo da nação se torna diferente. Porque muita gente está enganada, está subestimando o poder do Espírito Santo. Porque não conhece a profundidade, a largura, o tamanho do rio que habita dentro de uma pessoa que é usada por Ele. As pessoas subestimam o Espírito Santo. Elas querem que ele seja medido pela régua delas. E eu abro parênteses para explicar algo muito profundo, que é uma frase que eu li ontem. Eu li essa frase que diz assim: o humano nunca vai saber explicar o divino. O humano nunca saberá explicar o que é divino. Nunca pense que o Espírito Santo vai ser medido pela sua régua ou pela minha régua, não. Você tem que saber qual a profundidade do rio que você está mergulhando. Quando a pessoa vai mergulhar num rio, ela olha a profundidade. Ela olha o tamanho, a largura,
ele observa primeiro para entrar. O que é observar? É observar a palavra de Deus para entrar na profundidade. A igreja, ela precisa se mover nos 9 dons e nos 9 gomos do fruto do Espírito. Mas isso acontece quando há conhecimento, como eu estou falando desde o começo. Há conhecimento, inteligência, sabedoria e entendimento. A verdadeira luz do evangelho é essa. Porque isso vai tirar as vendas dos olhos, vai tirar o véu do entendimento. A cegueira que o Deus desse século tem colocado vai ser tirada através dos 7 Espíritos de Deus. A luz só vai brilhar quando isso acontecer com muita gente, ou só um se levantar. Se Deus levantar uma pessoa que possa transformar o que o Brasil é lixo, que o Brasil tem recebido, e reciclar pessoas, levantar pessoas, curar, libertar. Não precisa ser eu, não precisa ser um pastor renomado, só precisa ser uma pessoa que Deus queira escolher. A Bíblia diz para orar para que Deus mande obreiros para a sua seara. Então não depende de espaço geográfico ou de nome, renome de pessoas. Depende de quem Deus escolheu. Deus pode escolher o seu vizinho. Deus pode escolher o gerente do posto de combustível. Onde o vento soprar, Deus pode escolher. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Essa nação muda a partir do momento que o Espírito Santo realmente fizer parte dela. E ele só vai fazer parte dela quando começarmos a iluminar o nosso interior com a palavra de Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O Espírito Santo, ele não tem medo. Ele não gera medo nas pessoas. Ele dá coragem a cada um para fazer isso. É por isso que eu estou orando aqui nessa live agora. Eu não preciso da aprovação dos homens. Eu estou na live aqui conectado com o Senhor Deus. Eu não preciso da aprovação de pessoas para fazer essa live. Eu só preciso que você creia no Espírito Santo. Naquele que escolheu os apóstolos, que deram aquela palavra rema revelada do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você está entendendo, coloca assim um comentário, se você quiser colocar. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu quero conhecer o que os discípulos viveram. Coloque algo relacionado ao Espírito de Deus no comentário. Você que está na live. Se você puder agora colocar um comentário. Se você realmente ama o Brasil, ama almas, ama pessoas. Se você realmente ama a palavra de Deus, você precisa manifestar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. O verdadeiro evangelho é aquela semente que está dentro do seu coração, que foi pregada há muito tempo atrás, que às vezes está até esquecida. Deixa a semente germinar, deixa a semente crescer no seu coração. Deixa a sua árvore gerar fruto. Dê liberdade a Deus para trabalhar no seu espírito, na sua vida. Essa é a verdadeira libertação do Senhor. Libertar de demônios só basta ter autoridade. Agora, libertar o entendimento, libertar a mente e o coração, para que haja avivamento,
requer uma decisão das pessoas. Por isso que está tão difícil esse avivamento profetizado por muitas igrejas chegar. Porque as pessoas não entenderam ainda que precisam exclusivamente do Espírito Santo. Elas não entenderam ainda que dependem dele, que dependem do Senhor. Eu agradeço aos irmãos que entraram na live. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que você receba o toque do Senhor e seja cheio de Deus, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.